Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já ouviu isso aqui? Ah, verminose sempre vai existir, sempre vai ter, e perder a ovelha para verminose é normal. Não adianta lutar contra. E aí você continua perdendo cordeiro, continua perdendo ovelha, continua tendo baixa produção com seus animais, continua achando que isso é normal. Isso, na verdade, é comum, mas não pode ser considerado normal. E hoje eu quero te mostrar que conviver com a verminose não é regra, mas é uma consequência. Consequência dos seus atos. E consequências de quê? De acreditar nessa ideia que paralisa tantos criadores e acabam se deixando vitimar por esse problema dentro do seu rebanho. Se você chegou até aqui e ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla, eu crio ovelhas há 23 anos, também sou zootecnista e veterinária, e aqui neste canal, neste perfil, eu te ensino a se tornar um criador referência na criação, tendo animais mais produtivos, mais saudáveis, para ter um melhor desempenho e mais retorno para você. E se criar ovelhas é uma coisa que você gosta, mas que você precisa melhorar, quer aprender mais, deixa seu like aqui para mim incentivar a continuar fazendo vídeos para você. Aproveita, se inscreva no meu canal e ative as notificações, aquele sininho, para você sempre ser avisado dos vídeos novos que eu solto aqui. Toda semana tem vídeo novo. Sabe que tem duas realidades. Um criador que acredita que existe como a gente exterminar a verminose, acabar com ela dentro da criação, mas isso não é possível. E também tem aquele criador que acredita que a gente tem que conviver só com a verminose, que não tem como ter controle, que uma vez que ela entrou e a gente perdeu o controle, aí o boi foi com a corda, a gente não consegue mais resolver. Isso acontece muito porque o que se ensinou sobre a verminose foi muito superficial, foi muito pouquinho do que é todo esse complexo do controle da verminose. Era dar vermífugo, mudar de produto e esperar o animal melhorar. Pronto, acabou. Isso era o controle da verminose. E aí o criador segue tentando essa receita incompleta, porque isso é só uma pequena parte da estratégia que a gente usa para controle de verminose, mínimazinha, na verdade. E aí ele segue fazendo só isso, achando que isso que vai resolver o problema, e chega, claro, à conclusão que não consegue controlar, que isso não serve para ele, que não tem como ter um controle sobre essa verminose. Só que a verminose ela não é indomável, ela não é incontrolável. Mas a dificuldade de controle dela está em não ter um método certo de controle. É seguir sempre só no uso do vermífugo ou na rotação de pasto, depender apenas dessas estratégias para conseguir um controle. É tentar soltar os animais mais tarde para não pegar o orvalho, achando que isso vai controlar. Isso não resolve mais nada, isso já caiu por terra faz muitos anos. Para conseguir ter um controle da verminose, precisa entender o ciclo do verme, precisa entender como que funciona um calendário de controle na verminose. Precisa identificar os sinais nos animais para poder fazer o controle de uma forma efetiva. E isso tudo não é sobre ter estrutura, sobre dinheiro, achando que vai ter que gastar muito para ter esse controle. Não é sobre raça, mas é sobre um método, sobre uma estratégias utilizadas como rotina, no momento certo, do jeito certo, mesmo em propriedades pequenas e mesmo com poucos recursos. Porque um controle correto da verminose faz você gastar menos numa propriedade do que esse controle apenas por vermífugo, que não funciona e que tem alto prejuízo. E aí, quando a gente fala isso, tem criador que fala assim: ah, mas eu já tentei de tudo e nada funcionou. Só que uma coisa é você usar técnicas soltas sem uma estratégia por trás dela. Uma coisa é você dar vermífugo sem o animal ter necessidade. Uma coisa é você avaliar um animal para fazer o vermífugo, mas não saber o que está procurando nele como sintoma. Ou ficar repetindo sempre o mesmo tipo de vermífugo, ou trocando a cada aplicação. É não saber usar a estratégia na hora certa, da forma certa. Não medir, não acompanhar resultados. Se você não mede, você não sabe se deu certo. E quando você não sabe, parece que nada está funcionando. Então, quando a gente fala assim de técnicas para controle de verminose, não é uma técnica solta usada a qualquer momento. Tem um momento certo de fazer, o porquê fazer, como fazer. Então, isso depende de uma série de fatores. Depende do animal, depende do clima, depende da pastagem. Por isso que é importante conhecer o ciclo da verminose, conhecer as estratégias para saber quando usar cada uma delas no momento melhor para ter o controle da verminose. Ah, na minha região não tem jeito. Aqui dá tal época o verme explode mesmo, a gente não consegue controlar. Olha, o clima influencia muito no controle da verminose, mas não é o fator determinante, porque quando a gente sabe quais são os fatores do clima que fazem com que a verminose exploda, a gente tem que utilizar a estratégia para esse momento para conseguir o controle.
Em época de chuva, a gente tem uma explosão da verminose mesmo. Por isso, nesse período, a gente tem estratégias extras para serem utilizadas para controlar a verminose. Eu moro numa região onde a gente tem seca no inverno, chuvas no verão. Calor e umidade é tudo que um verme ama. Mas usando as estratégias certas, a gente consegue controlar a verminose. Então, se o clima dessa época favorece o desenvolvimento da verminose, o manejo precisa compensar esse favorecimento para conseguir combater ela. O problema não é a região, mas é a estratégia que se utiliza em cada época, em cada necessidade. E tem outros criadores que falam assim: eu não tenho tempo para aprender isso, não. Meu tempo é curto. Só que eu vou te falar uma coisa: cuidar errado dá mais trabalho, te ocupa mais tempo do que fazer da forma certa. Quem previne perde menos, fica mais tranquilo, tem mais resultado com a criação, tem retorno do dinheiro investido nos animais, corre menos atrás de problema que vai aparecendo, surgindo do nada, organiza o manejo numa rotina, fica mais fácil de trabalhar, te toma menos tempo. Quem não previne vive correndo atrás, vive pipocando o problema, então vive correndo atrás do prejuízo, vive apagando incêndio, que eu chamo de criador bombeiro, gasta tempo enterrando animal, medicando animal, gasta dinheiro com isso, gasta mais com a criação. Então, um manejo certo economiza tempo, economiza dinheiro, te dá mais resultado. Teve um criador que uma vez me mandou uma mensagem dizendo que ele estava com um problema, provavelmente com as ovelhas dele, porque os cordeiros estavam muito fracos, ele não estava mais conseguindo tirar cordeiro bom na criação. As ovelhas estavam ruins, ele precisava trocar esse rebanho, ele queria minha ajuda para vender as ovelhas, para comprar ovelhas novas, escolher ovelhas que dessem cordeiros bons. E ele não tinha uma estrutura grande, ele não tinha muitos recursos, mas ele tinha vontade de aprender, vontade de entender como fazer da forma certa. E eu mostrei para ele que o problema dele não estava nas ovelhas que ele tinha, mas estava na forma como ele cuidava da criação, na forma como manejava a criação. E na questão do controle da verminose, a gente fez umas mudanças dentro do manejo e ele mudou basicamente 3 coisas na criação. Começou a fazer uma observação correta dos animais para saber qual o momento de fazer vermífugo nos seus animais, baseado nessa observação de uma forma certa. Mudou o intervalo de observação, então ele não tinha esse intervalo definido, a gente definiu qual que ia ser o intervalo que ele ia observar esses animais, fazer esse acompanhamento. Então a gente começou a organizar um calendário para isso e mudou a forma de escolher o vermífugo. Começou a entender que existem princípios ativos nos vermífugos, classes de vermífugos, como que ele escolheria o vermífugo certo para fazer nos animais, que não é pelo nome da marca, mas sim pelo princípio ativo, que pertence a uma classe, e como que faz a escolha certa para fazer esse uso no rebanho. Resultado disso, as perdas praticamente zeraram, parou de perder animais, começou a desmamar mais cordeiros, cordeiros fortes agora, não tinha mais aqueles cordeiros fracos que viviam cambaleando, que uma alta mortalidade, agora ele tinha cordeiros que estavam se desenvolvendo bem com as mesmas ovelhas, sem trocar as ovelhas, gastando menos medicamento, porque os animais ficavam menos doentes, porque a verminose estava mais controlada, então isso deixava a imunidade dos animais mais alta e eles ficam menos doentes, então você tem menos gasto com medicamento e muito mais tranquilidade na forma de criar. A gente desenvolveu uma rotina de organização, de controle da verminose, ele se adaptou a isso e isso deu tranquilidade para ele tocar sua criação. A diferença não foi dinheiro, não foi estrutura, não foi animal, foi o entendimento do que precisa ser feito, quando deve ser feito, por que deve ser feito. Dentro das criações que a gente tem nas propriedades, ovelha é considerado um bicho que morre fácil, um bicho difícil de criar, um bicho que fica doente fácil, mas a verdade é que a forma como a gente conduz a criação leva isso a acontecer. Ovelha é diferente de vaca de corte, ovelha é diferente de vaca de leite, o manejo é diferente e a gente não pode querer criar da mesma forma e ter resultados do mesmo jeito. A ovelha tem um potencial enorme de produção, porque é um animal que em pouco tempo produz os cordeiros, enquanto uma vaca leva 9 meses para parir, em 5 meses a ovelha já criou o cordeiro, nos 4 meses seguintes esse cordeiro já tem que estar pronto para abate. Então, enquanto a vaca está criando, uma ovelha já tem um cordeiro pronto para abate. Agora, esse resultado você só consegue se você dominar o manejo certo da criação desses animais. E se você chegou aqui, você sabe lá no fundo que você não quer mais conviver com esses problemas, que você não quer mais ter uma criação que não te dê resultado. E saiba que eu estou aqui para te mostrar que existe como ter esse controle, que existe um caminho, que existe método na criação, manejo certo de ser conduzido e controle real da verminose para qualquer tipo de criador.
Se esse vídeo fez algum sentido para você, então não deixa de curtir ele, encaminha para mais criadores e se inscreva no meu canal para receber os próximos vídeos. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje, te vejo no próximo vídeo.